Lição número 265. Eu só vejo a gentileza da criação. Eu, de fato, compreendi mal o mundo, porque coloquei nele os meus pecados e os vi olhando de volta para mim. Como pareciam ameaçadores, e como me enganei ao pensar que o que temia estava no mundo e não apenas na minha mente. Hoje vejo o mundo na gentileza celestial com que brilha a criação. Nele não há medo, que nenhuma aparência dos meus pecados venha obscurecer a luz do céu que brilha no mundo. O que lá se reflete está na mente de Deus. As imagens que vejo refletem os meus pensamentos. No entanto, a minha mente é una com a de Deus, e assim posso perceber a gentileza da criação. Em quietude, quero olhar para o mundo que reflete apenas os teus pensamentos, assim como os meus. Que eu me lembre de que eles são os mesmos e verei a gentileza da criação. Ver a gentileza da criação é ver a perfeição de Deus. É ver Deus e sua criação em um estado de perfeição, de paz, em um estado de existência, de existir sem ameaça, sem opostos, onde tudo é paz, só a paz. Ver a gentileza da criação é simplesmente ver a verdade, ver o que é real. E o que é real? É a vida, é Deus e sua criação, que é como Deus, que é a extensão de Deus. Ver a gentileza da criação é olhar em toda parte e em toda parte só ver Deus, só ver o amor, só ver a verdade. Ou seja, a gentileza que a lição fala, que traz aqui, não tem nada a ver com a gentileza do mundo, que é conhecida no mundo. Não tem a ver com simpatia, com uma fala mais doce, com um jeito mais meigo. Não tem a ver com aliviar o lado do outro, deixar de falar o que se pensa, dar o seu lugar para o outro, ser educado. Não tem a ver com isso. Eu não estou também aqui falando, é claro que no mundo, né, não é para ser educado, não é para ser gentil, né? Na verdade, você tem que ser educado, né? O que eu estou dizendo é que o gentil aqui na lição é sobre a verdade, é ver a verdade como a verdade é reconhecer que a verdade nunca foi diferente, nunca foi outra coisa, nunca se transformou em outra coisa. A gentileza da criação de Deus a criação de Deus não pode ser corrompida, é ver que é assim, né? Que a criação de Deus, Deus e sua extensão não pode ser diferente. A realidade não pode ser mudada. Ou seja, ver a gentileza da criação é reconhecer verdade como realidade e ilusão como ilusão. É só isso. E esse é o convite aqui de hoje, dessa lição. Só que para ver só a verdade ela tem que estar na mente. Para ver só a gentileza da criação, a minha mente tem que ser a mente de Deus. Os meus pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus. Eu, né? E quando eu digo eu, é o observador da consciência, precisa se reconhecer um com Deus, o mesmo que Deus, sendo o que Deus é, pensando como Deus pensa, né? E assim, então, vai ver como Deus vê. Ele vê o quê? Ele vê a gentileza da criação, ele vê que a realidade é a realidade. E isso por quê? Porque o mundo, ele é só a projeção de separação da consciência. O mundo é a consciência de separação.
que sente culpa, medo e punição. Essa é a sensação basal do mundo, esse é o roteiro do mundo. E as imagens estão ali, mas elas são ocas, porque a sensação é na consciência. Aí, o que acontece? Quando o observador pensa a separação, se identifica com o sistema de pensamento da separação, isto é, quando ele se alinha a essa consciência de separação, ele assume um autoconceito, que tem um conjunto de crenças. E essa junção forma um eu no mundo. É o que forma a Bruna, a personalidade, esse eu psicológico. E esse eu psicológico é o que fica interpretando o mundo, é o que fica interpretando a projeção de culpa, medo e punição da consciência. Então, ao invés de ficar olhando para a culpa, ele fica interpretando a culpa, né? Eu sou um ser separado, eu sou um ser humano, eu sou uma mulher, eu sou a Bruna, eu sou casada, eu sou formada. Ao invés de ficar olhando para o medo de Deus, para esse medo que está na consciência, ele fica, o personagem, ele fica interpretando o medo. Então, agora, pode faltar e eu tenho medo que falte. Eu posso ser rejeitado e eu tenho medo de ser rejeitado. Então, o medo não é de Deus. Vê que fica interpretando? É o medo da rejeição, é o medo da falta, é o medo de não conseguir, né? É o medo de ser limitado, de fazer e não conseguir porque é muito fraco, porque é pequeno, porque é incapaz, e sei lá. Ao invés de olhar para a punição, para esse medo da morte, né? Para a morte, ele fica interpretando essa punição. Né? Então, eu fui lá no evento e eu fui rejeitado. Eu fiz a prova, mas não consegui passar. Eu cuido da minha saúde e mesmo assim agora eu tô com essa doença. Eu procuro emprego, mas eu não consigo. Entende? Ele olha para o mundo, para as imagens, para os corpos e fica interpretando o próprio pecado, que é a identificação com a consciência de separação, que é se sentir separado de Deus, fica interpretando a separação e interpretando a culpa, o medo e a punição. Então, os corpos são essa ferramenta para manter a consciência de separação. Enquanto está ali interpretando a própria escolha pelo sistema de pensamento da separação, essa consciência vai se fortalecendo. E tudo o que é percebido no mundo é o pecado, é a separação e a consequência do pecado, né? Que é a culpa, o medo e a punição. Só que com uma forma diferente, com uma cara diferente, né? Por quê? Porque é só interpretação. É por isso que ele diz aqui no texto que é um engano temer o que está no mundo, porque o que está sendo visto no mundo é só a interpretação que está vindo do sistema de pensamento de separação. Não é real, você não está vendo nada real, você não está vendo a realidade, só a ilusão, está vendo a sua identificação com a separação. Então, ver a gentileza da criação é deixar de ver a ilusão e ver de fato o que é real. E isso acontece na mente, na decisão do observador pelo Espírito Santo, pela mentalidade certa, por pensar como Deus pensa. Quando na mente a decisão for pela totalidade, quando a certeza for da totalidade, tudo o que se vê no mundo é ilusão como ilusão. Tu olha para onde for e tu reconhece como ilusão. E isso não é algo dolorido, porque antes você já tem certeza na totalidade. Então não adianta também querer ver o mundo como ilusão sem ter certeza na totalidade, sem ter certeza de que a realidade é Deus, porque isso vai ser sim
difícil, vai ser dolorido, sofrido e vai levar muito tempo, né? E não é para ser assim. Você não precisa tirar significado de nada. Você não precisa ver nada como ilusão. Você precisa é confiar que Deus e só Deus é a vida, é a realidade. O resto acontece naturalmente, mas precisa decidir lembrar disso. O observador precisa decidir lembrar disso. É dessa certeza que se pode ver a realidade como realidade e ilusão como ilusão. E isso é ver a gentileza da criação. É ver que a verdade não muda. É ver que a realidade é imutável.